Meu nome é Thiago César Costa, sou mojimiriano, nascido dia 24 de março de 1981, atualmente com 44 anos. Sou advogado, de formação, minha profissão, pós-graduado em Gestão Pública e Direito Tributário pela PUC de Campinas, com algumas extensões também em tributário no IBET São Paulo. E estudei praticamente da primeira série, que era antigamente do Monsenhor Nora, até o terceiro colegial, ou seja, foram mais de 12 anos dentro da mesma escola aqui, que é o Monsenhor Nora. Tinha uma parte que eu gostava muito, que é quando eu não havia descoberto o meu dom ainda, se era escrita, leitura, matemática, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro quando reuni os alunos na escadaria para entoar o hino e hastear a bandeira, eu era o orador já. Eu lia poemas ali na escadaria da minha turma. Eu era escolhido para fazer essa leitura dos poemas e depois havia entoava o hino e eu lia o poema e todo mundo hasteava a bandeira. Então isso é uma das lembranças que eu tenho marcantes para minha trajetória, porque a partir daquele momento, sem eu saber, eu estava sendo lapidado para a profissão que eu exerço hoje, que eu praticamente a escrita e a leitura e a oratória fazem parte hoje daquilo que eu tenho como vocação, que é o dom. Não só isso, teve momentos também marcantes, até mesmo assim, vou ser sincero, teve momentos difíceis dentro da escola, tidos como bullying, por exemplo. Existia, eu não vou citar nome porque é da infância e também é mojimiriano e tal, mas era um rapaz que desafiava todo mundo nos pátios da escola e era terra ali perto da quadra ali, onde vocês têm hoje, era um terrão vermelho. E um dia a gente estava brincando de 3 cortes ali, que era o vôlei e tal, e 3 cortes que tinha antigamente, eu não sei como é que chama hoje. E aí esse rapaz, só porque eu cortei ele um pouquinho mais forte, e eu era o Thiago gordinho, mais gordinho e tal, da turma, era mais tímido e tal, e esse rapaz que era o que batia em todo mundo da escola, ele falou, vou te pegar no recreio. Então teve essa cena, mas para mim foi um divisor de águas, porque antigamente eles abriam uma roda, sem aqui instigar a violência, isso. Mas é bom falar também dos momentos marcantes tal que existiu dentro de uma escola e como isso também muda a situação do quadro geral. Abriu uma roda e era assim que funcionavam as coisas. Os alunos daqui que estudaram comigo, muitos mojimirianos estudaram, e todo mundo ficava e o inspetor esperava o inspetor ir lá pro fundão. E aí fechava a roda e eu falei, nossa, eu vou apanhar desse cara, eu fiquei desesperado. Esse cara vai me pegar no recreio. Mal estudei, esperando o recreio. No fim, eu acabei me saindo melhor do que eu imaginava, bati nesse cara e eu me transformei no defensor daqueles que sofriam o bullying dentro da escola. Então, porque eu não gostava de ver as pessoas sendo oprimidas e tal. Até esse senso meu de justiça, ele já estava naquela época em mim, entendeu? Sem eu perceber, eu acabava sendo esse cara que era a voz daqueles que sofriam esse bullying e tal, que é muito combatido hoje, mas a gente sabe que existe, Não adianta fugir disso, de um ambiente escolar e tal, e por mais que seja combatido, ainda tem aqueles que querem aproveitar disso para desmerecer o outro e tal, Então são momentos bons, mas são os momentos que você tem que enfrentar, a situação também, e ali você tem que sair da melhor forma. O Monsenhor Nora significou a minha base inteira, de estudo. De estudo no sentido de descobrir também qual eram os meus dons, lapidar também aquilo que eu gostava. Eu odiava matemática de fórmula, essas coisas, e não adianta. Até hoje não é minha praia e não adianta ficar forçando uma coisa que eu não gosto. Mas eu adorava escrever redação, texto, português, tudo aquilo que eu utilizo hoje na minha profissão, na advocacia. E isso me ajudou também a consolidar, Hoje o profissional que eu sou, aquilo onde eu alcancei a minha visão do coletivo, da disciplina, o senso de justiça, essa questão também de ter representado o meu povo na minha cidade por 8 anos também na Câmara Municipal. Tudo isso foi lapidando um senso meu que eu precisava englobar tudo isso que eu aprendi aqui nessa base escolar, E que cada professor
passou na minha trajetória ali, que foram vários, assim, eles contribuíram para a minha formação, né? Então eu tinha, por exemplo, Mariângela, que foi professora, Dona Lúcia Zorzeto, tinha também, vou falar aqui, Sérgio, era professor de História, e um professor assim também, nossa, super meio polêmico pelo jeitão dele, professor Kavenag, vários professores que passaram na minha trajetória, Zé Colmeia, que o pessoal brincava que era o seu Zé, que era de Educação Física. Nossa, são tantas lembranças assim boas de pessoas que deixaram para nós um legado bom, sabe? E quando eu saí também do período de manhã e comecei a trabalhar e tive que ir para o período noturno, foi um outro choque também, porque a mudança do ensino, ela foi absurda, assim, e a mudança da turma, sabe? Você vai para uma turma que, por exemplo, acho que todo mundo trabalhava e todo mundo chegava cansado e a escola era praticamente como se fosse assim, não levava a escola como se fosse tipo, com seriedade só de estudar. Você estava lá porque você tinha que terminar, concluir, muitas vezes. Então, na sinceridade, muitos, quando transferem do período da manhã e vão para a noite, eles sentem essa diferença da qualidade do ensino e até mesmo da motivação aos professores que ali estão, né? Eu sinto falta daquela pureza da adolescência, da infância, no sentido da relação dos amigos, aquela coisa mais assim, sem essa responsabilidade pesada que a vida oferece aí fora, né? Que é praticamente uma selva que você tem que matar um leão por dia, assim, colocando aqui uma frase meio clichê aí, mas é uma verdade. A partir desse momento que você sai do ambiente que você brinca, descontrai, tem seu grupo de amigos e tem essa boa comunhão, uma boa convivência, você acaba sentindo um pouco de falta, né? Mas é parte da trajetória, do amadurecimento, das fases da vida também. Então acho que tudo isso tem que ser bem aproveitado, né? Eu aproveitei bastante também, mas também pulei bastante o muro lá, o portão para assistir o Mogi, quando o Mogi estava bem, sabe? Infelizmente, eu não vou ser aqui eu não era desculpa a palavra, o estudiosão da sala, que sentava na primeira fileira, que tinha por exemplo, era o exemplo da sala como estudante, ou era aquele melhor da turma. Eu não, se eu tirasse o antigo C lá e passasse algumas matérias para mim, tudo bem, vou passar. Mas às vezes o futebol aqui do lado acabava sendo... E eu sempre fui apaixonado por futebol, e o Mojimirim treinava aqui, né? O Palmeiras vinha jogar aqui, sou palmeirense, meu pai, família já, o vô, o pai, e passou para mim e tal. E hoje eu frequento o estádio do Palmeiras, levo meu pai, sabe? Meu pai me levava, hoje eu levo meu pai. E nasceu essa paixão pelo futebol. Outros amigos meus também, que eu sempre cresci na Maria Beatriz. Foi descobrindo assim, o esporte também, né? Claro. Que é aquela quadrinha que tem lá, o futebol de salão. Os amigos meus ali da Maria Beatriz, que é onde eu cresci ali, o pessoal fala que é a Zona Sul ali, né? Todo mundo era futebol de garrafa na rua, chinelo e tal. Aí chegava na escola, todo mundo também jogava futebol. O conselho é assim, é descobrir o porquê que você está estudando e para quê. O porquê e para quê. Porque é aqui que você vai descobrir a sua vocação. Aquilo que você vai depois aprimorar, vai lapidar. Porque aqui, essa fase, essa trajetória, ela é um pouco mais difícil. Porque aqui é a pressão, às vezes, da sua família para falar o que você vai ser. E eu penso que esse foi o meu pior questionamento. Porque meu pai queria que eu fosse uma coisa que eu não tinha certeza que eu queria ser. Meu pai ficava, e aí? Já optou o que você vai fazer da vida? E sinceramente, com 18 anos ou 19, quando eu terminei aqui, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí o que eu vou fazer? Não foi assim, eu vou escolher o direito. Demorou para eu ir para a faculdade de direito. Porque sinceramente eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fui experimentando outros trabalhos. Trabalhei numa fábrica na Marangoni, na caldeiraria pesada, trabalhei na Sul-Americana, fiz outros tipos de trabalho. Então assim, que não tinha nada a ver com a área que eu estou hoje. Mas aí quando eu descobri, eu já sabia que eu tinha talento, mas a hora que eu descobri, tive possibilidade de pagar uma faculdade de Direito, meu pai junto e tal, me ajudou também a isso,
Aí eu comecei a entender o meu propósito dentro do Monsenhor Nora, sabe? Tipo, quais eram... É difícil descobrir os seus talentos. Então aproveite para tentar descobrir isso. Mas também não tem aquela cobrança de ser o que seus pais querem que você seja. Porque você não é um objeto, ninguém é um objeto. E às vezes os pais tal, querem que vocês sejam coisas que, às vezes por ganhar, receber dinheiro e tipo, achar que o dinheiro é uma formação boa, vai trazer muito dinheiro tal. E muitas vezes não é sua vocação. E aí você está num trabalho que você se formou e tal, mas porque seus pais quiseram. E é ruim isso, carregar esse peso, sabe? Essa cobrança nas costas de que eu tenho que sair aqui do Monsenhor Nora e tipo, já ingressar numa faculdade correndo e já me formar e tal. É um desejo? É, mas primeiro descubra a vocação, aquilo que você tem de vocação e para você prosseguir. Depois você vai lapidando conforme o tempo. Não tem aquela coisa do desespero de fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? Seguir uma boiada, desculpa a palavra, mas às vezes a gente segue uma boiada, vai nesse lugar aqui que tá certo. E todo mundo vai junto. Não, tenta ser você, descobrir os seus talentos, seus dons, e depois você vai aprimorando, sem essa cobrança, muita cobrança sobre si, que isso aí traz muito peso também. Então é uma dica que eu dou aqui, amadureça isso com o tempo, aproveite as fases, sabe? Da infância, da adolescência. Não queira ser tão maduro, porque a gente ser maduro muito cedo sofre muito. Eu amadureci muito cedo por alguns problemas familiares, tal. A minha própria trajetória me fez amadurecer muito cedo. E quando a gente amadurece muito cedo, a gente sofre muito também. O peso é maior. E tem hora que a gente não consegue carregar o fardo. Então tem que ter esse cuidado. Teve vários profissionais aí que teve impacto bom, assim, bons e que ajudaram assim, a me lapidar. Mas eu tenho como exemplo, por exemplo, tinha o Dida, que era um dos professores. Esse professor também... Tinha o Ted, que era um funcionário aqui. Ele andava com uma barra forte, sabe? Ele tinha um filho que ficava aqui dentro também. O pessoal das antigas aí do Monsenhor Nora vai lembrar do Ted. E ele era tipo um inspetor. E ele era um cara muito simples, mas também muito bravo, mas com a gente ele não era muito, porque ele entendia muito mais de nós ali. E o Monsenhor Nora naquela época, ele também era uma escola padrão, então assim, independente da classe social, se era baixa ou alta ou média ou alguma coisa assim, todo mundo queria estudar no Monsenhor Nora, pela qualidade do ensino e por ser essa escola padrão da época, que todo mundo era uma vitrine, sabe, para as outras escolas, o Monsenhor Nora naquela época. E sempre foi uma escola muito boa, mas teve o TED, teve o Kavenag, teve professores assim que formaram um pouco minha convicção, sabe? Mas eu tive momentos muito bons também em artes, educação artística. Teve apresentações grandes no auditório de dublagem de bandas famosas da época. Teve muita coisa que ajudou eu tirar um pouco da timidez e tal, por ser o gordinho da turma e tal, e já era meio zoadinho desde o pré e tal. Então assim, aos poucos eu fui me lapidando também, enfrentando todos esses monstros que a gente tem, né, de vaidade, de achar que a gente é rejeitado às vezes, dependendo do ambiente, ou a sala que você tá. E por não enxergar muito bem, também teve uma outra situação aqui que eu vou falar para vocês. Na época eu tenho, na verdade, hoje corrigi por uma operação, mas eu tinha astigmatismo e miopia muito alta. Só que na época o óculos era um fundo de garrafão. E além do fundo de garrafão, eu tinha que colocar um tampão que eles falavam, que era um negócio branco no olho para poder enxergar. Então, por exemplo, quando eu vi, na primeira série, acho, saindo do pré, ou na segunda, eu já fui para esse oculista tal, que eles falavam oftalmo, né? Eles falavam oculista, olha, até a palavra veio na minha cabeça da época. E aí eles colocaram esse tampão e falaram, vai lá para a escola. Para quê, né? Gordinho, com o olho fundo de garrafão e o tapão do lado. Ah, não dava. O que eu fiz? Abandonei por causa do bullying. E aí o que aconteceu? Fui prejudicado nas aulas. Eu sabia, porque eu não enxergava. E eu não gostava de sentar na frente, não adianta. Eu não gostava, não era minha praia. Eu era meio do meio pro fundo. Eu era meio fundão. E o fundão todo mundo fala que é a parte mais... um pouquinho que dá mais trabalho, um pouco, né? E aí eu peguei e abandonei o óculos. Você acha que eu ia ser chamado de pirata, ainda gordinho e tal? E pá, não ia. Então, infelizmente, aconteceu isso. E eu abandonei o óculos.
Quando eu retornei com óculos, eu tinha perdido muito ensinamento, assim, tipo, eu não absorvia os ensinamentos porque eu não enxergava, eu tinha vergonha de falar que eu não enxergava a lousa. É o ponto que chega. Então, uma situação dessa pode causar traumas aí e causar prejuízo também na educação, entendeu? Tem alunos que sofrem isso e não vêm nem para a escola, né? E infelizmente tem. E isso tem que ser combatido, sim, mas também tem que ser enfrentado. Não fingir que não existe. Porque hoje em dia está muito fácil assim, as pessoas elas não enfrentam a situação que existe na escola, por exemplo, nesse sentido do bullying e tal, não enfrenta o que aconteceu com ela por vergonha ou medo, e daí ela deixa de debater o tema também. E deixar de debater aquilo que você tem que falar e enfrentar, muitas vezes é uma omissão que causa em qualquer aluno o medo de se expressar. E ali ele não desabafa com ninguém, não conta nada para ninguém, ele sofre sozinho, calado, se fecha no quarto dele, ainda mais essa geração nossa, a geração suas agora, ela tá fechada muitas vezes só na rede social, com jogos e tal, e tá ali, ninguém sabe o que está acontecendo, ela tá solitária. Pós-pandemia piorou 1000 vezes, todo mundo está muito dependente de tudo isso. Eu preciso de tecnologia, rede social, e eu não estou falando da tecnologia, do avanço dela, mas estou falando que o mundo nosso ficou mais solitário, entendeu? E os seus, a geração suas, muito, muito pior, porque ficou mais solitária ainda. Por conta também de não enfrentar os temas, medo de falar sobre tal coisa e ser rotulado, muita questão de politização, essa coisa da polarização, da briga, tudo que vai falar gera uma polêmica. E às vezes as pessoas têm medo até de se expressar, abrir a boca e ter medo de retaliação. Tem, com vários. Nós temos um grupo no WhatsApp de antigos alunos que estudaram mais ou menos na mesma época ali. Então, alguns eu tenho um pouco mais de proximidade. Outros, assim, um contato bem esporádico, mais de oi, tal, como é que tá? Mas tem sim, porque Mojimirim o mojimiriano, queira ou não, ele tá longe, mas ele tá sempre perto, sabe? Às vezes, pelas redes sociais também, hoje acaba aproximando todo mundo, né? Independente o país que esteja também, o estado ou a cidade. Então gera uma certa proximidade. Mas eu sinto falta também de fazer uma reunião, de repente, uma galera tipo da antiga e falar, vamos juntar todo mundo, tal, o pessoal do Monsenhor antigo. Estudei de 1989 até 2000, acho que foi isso. 88 até 2000, nessa faixa aí, 88, 2000. Acho que foram 11 ou 12 anos, algo assim. Pela contagem ali, né, do primário até o terceiro colegial. Eu gostava bastante de educação física também. Eu sempre gostei do futebol, então eu acabava gostando bastante. Mas eu tive professores que também me ajudaram muito, assim. É difícil eu falar de algum, assim, específico, assim, sabe? Porque era diferente a questão da formação ali. Mas tive a Lúcia, que é mãe de um amigo meu, que eu conheço até hoje, do Thiago Vinícius, estudavam aqui também, que foi português também, matemática. Até trouxe para vocês verem aqui, do meu último ano, olha o que eu tenho guardado até hoje. Isso aqui é o cartão da Santa Cruz, que era o transporte da época. E aqui tá a escola Monsenhor Nora, olha o período, dá uma olhada aí, 31/12. Pode pegar, só para... É uma lembrança, né? Aí, para vocês verem. Olha o ano. Olha o tipo de carteirinha de estudante. Tá até escrito aí, Monsenhor Nora. Aqui, a aviação que fazia, né, o nosso trajeto do ano letivo aí. Acho que muitos ainda usam esse transporte também, né, público. Foi tudo que eu acho que eu respondi nas perguntas anteriores, né, que foi a formação de base da descoberta do meu dom, né. Porque que eu tinha essa oratória, li os poemas ali. Eu penso que ali a Maria Ângela, acho que foi minha professora nessa segunda série que eu fui. Maria Ângela, salvo engano. Ela tinha uns olhos bem verdes assim. E eu tenho essa recordação. Que ela que me levava, salvo engano, para fazer a leitura do poema na turma e hastear a bandeira e entoar o hino. E eu fui o orador da minha turma de Direito também, da Faculdade de Santa Lúcia, aqui de Direito, que eu fiz a minha formação aqui em Mogi, né? Bacharelado aqui na Faculdade de Santa Lúcia. E eu também fui escolhido o orador da minha turma.
Então esse dom da escrita e da leitura e da oratória, ela sempre esteve presente ao meu redor, por mais que eu não me atentasse muito. Mas ela me ajudou muito nessa base da minha formação, né? Porque senão, se não fossem os meus professores, o Monsenhor Nora, minha gratidão ao Monsenhor Nora por todas as memórias, lembranças, eu não teria chegado até aqui onde eu cheguei, né? A base da fundamentação, para ser um legislador, fazer leis, corrigir leis, votar leis e falar dos problemas de quem você representa, como parlamentar, por exemplo, representando um povo, que é o seu povo, a cidade que você nasceu, você precisa ter um dom. E eu vejo que todos os professores que passaram pela minha trajetória aqui na Escola Monsenhor Nora e a própria escola foi quem me deu o impulso e me formou na base para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, né? Até aqui, nesse momento, né? De formação e toda essa trajetória que eu tive. Até aqui deixo esse agradecimento aos profissionais, aos alunos que estão fazendo esse belo trabalho também, parabéns. A turma aí, ao Danilo, professor também que está aqui, cuidando de toda essa estrutura. Parabenizar os 80 anos do Monsenhor Nora, que fazem parte da minha trajetória, né? Hoje com 44 anos, e fizeram a minha formação inteira ali, até a formação do ensino, né, completo ali, do nível meu, do ensino meu médio completo. E isso me ajudou a chegar até aqui. E eu convido, né, que mais alunos possam divulgar a sua história, a sua memória de Monsenhor Nora, divulgar e fazer uma homenagem, que vai ser agora o aniversário de 80 anos do Monsenhor Nora, né? Que dia que vai ser mesmo, professor? 24 agora de outubro. Eu convido a todos os que foram da minha turma, os que têm essa memória também, que eu aqui acabei citando brevemente, tá? Coisas boas e também a verdade que prevalece e que a gente sabe o que acontece dentro de uma turma, nada é perfeito. E não adiantava eu chegar aqui e falar, não, eu era o aluno quietinho, bonzinho e tal. Não, eu era o aluno que dava trabalho para os professores mesmo e tal, o crítico que causava polêmica também e continuo sendo o mesmo, só que lapidado e pela formação sua, mais crítico, mais pensador, mais cuidadoso também, muitas vezes, por tudo que eu também vivi aqui. Então convido os demais para poder fazer essa homenagem para o Monsenhor Nora, da minha turma, da 7ª aí. Eu tenho uma foto nossa no auditório ali, da 7ª D. Só posso finalizar com isso? Não sei se vai conseguir pegar, mas é uma foto que eu tenho da turma, e depois, se você conseguir colocar para o pessoal ver. Você pode mandar, a gente... Tá, eu só vou mostrar para deixar memorizado, que a gente tem isso no nosso grupo, né? Essa fotinha aqui, para terminar. Que é uma daqui, ó, Monsenhor Nora, 7ª série, 1994. Ali no auditório. Todo mundo com uniforme e tal, tinha uma bermudinha. Para vocês verem aí. Ó, não dá nem para ver os alunos, né? A tecnologia que tinha na época. Então fica aqui os meus amigos da 7ª série, que a gente fez essa foto histórica aqui no auditório nosso, onde tem muita história. Bem cheia. Oi? Turma bem grande, bem cheia. Nossa, gigantesca. Eu não sei como que tá hoje, né? Mas eram várias turmas assim, ó. Maior. Todas cheias. Eram muitas turmas aqui, né? E é isso, essa aqui é um pessoal que eu carrego no coração, na memória também. E que tenham mais alunos aí que tenham essa vontade de fazer o mesmo. Nem que seja para compartilhar a sua história individualmente nas suas redes sociais e falando um pouco do que viveram dentro aqui dessa escola, que acabou se tornando para nós uma base de tudo que a gente é hoje, né? Então, é muito bom trazer essa memória e essa história para todo mundo, né? Muito obrigado, viu, pela oportunidade aí de falar um pouco da minha história.